Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Augusto. Nós somos os alunos do primeiro período de odontologia da Uninasal e hoje nós faremos um podcast, mas antes eu vou pedir que meus colegas se apresentem para depois eu explicar sobre o tema do podcast e como vai ser conduzido. E aí, galera, meu nome é Paulo, também estudante do primeiro período. Estou aqui apresentando para meus colegas hoje e passar para o meu outro colega. Boa noite, galera. Meu nome é André, também estudante do primeiro período. Hoje vamos conduzir algumas perguntas aqui para o nosso entrevistado, o Igor. Hoje nós vamos apresentar um podcast sobre organização pessoal e estudo para concurso público. E antes de começar a conduzir o podcast, como será feito, eu vou pedir que nosso convidado Igor se apresente para o pessoal lhe conhecer e a gente conhecer melhor também. Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Igor e é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho sobre rotinas de estudo, mundo dos concursos, né? Sim. E para começar, a gente separou alguns temas e dentro desses temas fizemos algumas perguntas. Eu vou pedir para André fazer o primeiro tema dele sobre a rotina e a organização dos estudos. Então, Igor, como é que surgiu, né, essa sua iniciativa para estudar para concurso público? Bom, ingressar no mundo dos concursos, eu não vou dizer que sempre que foi um sonho, mas surge às vezes de uma oportunidade, de um estalo, especificamente, no meu caso, eu sou formado em física, né? Fiz mestrado e doutorado na área de ciências e engenharia e demorou um tempinho para eu entender melhor como é que se dava o mundo dos concursos, né? Esse estalo deu quando eu vi, né, minha turma, depois de 2 anos de curso, minha turma de graduação, éramos 4 alunos, eu e mais 3. Então, Caramba. finalizamos o curso de física, né? E eu percebi que um colega passou no concurso, outro colega passou no concurso, outro colega passou no concurso e eu tô ficando para trás. Na minha cabeça era o quê? Eu terminei minha graduação, fiz uma especialização já, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro com o que eu já tenho, né? Mas aí o que é que acontece? O tempo passou e você acaba percebendo outras necessidades. Então foi aí que eu disse, não, eu preciso Procurar algo a mais. procurar um quesinho a mais, né? Algo a mais. Eu preciso procurar uma estabilidade. E foi aí que eu decidi e comecei a estudar, de fato, para concurso. Mas sempre aliando trabalho e estudo, né? Depois que você, como é que eu posso dizer? Depois que a gente tem os primeiros boletos, né, na vida, depois que surgiu os primeiros boletos no seu CPF, então você tem a necessidade de trabalhar. Mas se você continuar preso ao trabalho e não pensar para frente, né? Você acaba ficando para trás. O mundo vai lhe engolir. E é justamente isso que é o que acontece com muitas pessoas, né? Eles, quando começam nesse âmbito de trabalho, não conseguem ter tempo para continuar estudando. E, às vezes, é isso que faz o diferencial. Ainda que você trabalhe, você tem que sempre procurar melhorias para continuar estudando, né? A maioria das pessoas se acomodam com o que já tem e não procuram evoluir, né? Prosseguir a vida. Perfeito, Paulo. Você trouxe aí na sua fala uma palavra que é extremamente importante para quem pensa em concurso, né? Comodismo. Às vezes a gente se acomoda, né, com aquela situação. Você consegue minimamente pagar suas contas, ter um pouco de divertimento, mas a gente sempre acaba se comparando com outras pessoas, né? Isso é da natureza humana, você se comparar com outras pessoas. Às vezes se compara em termos de beleza, em termos financeiros, né? Então, essa comparação é normal. E isso, às vezes, é um pouco... a gente tem como tirar proveito disso, né? Você vê as pessoas e, poxa, aquela ambição, mas uma ambição sadia. Eu também posso. Né? Eu também posso, exatamente. E conciliar trabalho com estudo não é fácil. Isso aí é fato. Precisa de muita consistência e de você dizer, não, eu preciso mudar a minha vida. Sim. Esse é o ponto principal. Exatamente essa, o que da questão agora, né? Como saber essa sua rotina, né? De trabalho, de estudo, como é que você fazia essa separação, né? Pronto. Eu costumo dizer, né, que todo mundo tem um filtro. Às vezes a gente tolera uma situação mais do que outros, né? Todo mundo tem seu filtro. E todo mundo tem o seu tempo. Eu, particularmente, eu divido a minha rotina entre sala de aula, sou professor, eu atuo como professor.
Sala de aula, sou técnico em educação, lotado na Secretaria de Educação, e isso consome boa parte do meu tempo semanal, durante o dia. Então, o que é que a gente precisa pensar? Eu tenho que olhar, não é para o problema foi feito para ser resolvido. Eu estou com pouco tempo? Estou. Eu tenho que ver quais são as brechas, né, os espaços, as lacunas de tempo que eu tenho na minha semana, nos finais de semana. Ah, Igor, mas e final de semana é para se divertir. Beleza. Enquanto você se diverte, tem alguém sentado, né, escrevendo, rascunhando, estudando, Dá uma questão resolvendo de prioridade. questões. Exatamente. Prioridade. E isso é uma coisa, essa questão da prioridade, a gente vai alcançando com a maturidade. O fato de vocês que são mais novos, né? Tô sentindo aqui meu velho na mesa, né? Que é isso? Mas o fato de vocês que são mais novos já ter essa ideia trazida pela disciplina é importante e é interessante, porque você já começa mesmo novo estabelecendo prioridades. Pô, beleza, eu quero isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Se você não faz algo de diferente, daqui a 24 horas você vai estar repetindo aquela mesma rotina. Uhum. Sempre e sempre. Sim. Só mais um adendozinho. Finais de semana é para se divertir? É. Mas você pensa em se divertir depois que você for concursado. Você vê nas redes sociais as pessoas se divertindo. Boa parte daquilo tem um fundo de verdade? Tem, mas boa parte é um pouco de maquiagem. Né? Uhum. Abrir mão dos fins de semana e de períodos noturnos, que é o meu caso, eu chego em casa, normalmente entre 7 e 8 horas da noite, eu sento para estudar. Ah, eu vou até meia-noite, 1 hora da manhã. Não. Não adianta você Se forçar. se forçar. O que a gente precisa é de constância. Todo dia você tirar aquele tempinho. O mundo dos concursos é como se fosse uma faculdade. Você não tem que dar conta das suas disciplinas. Lá você também tem uma série de disciplinas. Então, se você dedicar tempo nas vésperas da prova, né, vai dar errado. Vai dar errado. Da mesma forma que vocês fazem, a gente fez isso durante a graduação, a gente precisa fazer para concurso também, para os estudos. Eu acho que isso acontece muito, é o que a gente vê muito entre os alunos, que é sobre prorrogar, né? Ah, eu tenho algo para fazer hoje, eu tenho que estudar tal coisa, mas eu ainda tenho um tempo, então eu não vou fazer hoje porque eu ainda tenho tempo. E isso acaba atrapalhando, porque vai acumulando junto com outras coisas que você tem para fazer e você, no final, você fica cheio para uma coisa, cheio de coisas para um tempo só, né? E a gente acaba prorrogando isso. Às vezes E acaba quando nem vê- fazendo, né? O que tem que ser feito. Exatamente. Muitas vezes vai deixando de lado e no final não faz, ou faz de mal feito. Por exemplo, o período de prova, os alunos, a maioria dos alunos, tendem a estudar no período de prova. E aquilo não é um ensino ideal, né? A gente tem que estudar gradativamente, antes da prova, tanto para a prova, tanto para o futuro, porque a gente vai ser profissionais, né, da área. Então, é importante conscientizar os alunos de hoje em dia a estudar antes das provas também. Pronto. Essa questão de estudar antes da prova. Por que muitos alunos na graduação eles optam por estudar antes da prova? O nosso cérebro, ele guarda memórias de curto prazo, mas ele também guarda de médio e longo prazo. Né? Quando você estuda no dia anterior da prova, o conteúdo está mais fresquinho na mente, né? Mais latente a informação, perdão, é mais acesa a informação. O problema é que no concurso público, eu não consigo estudar tudo na véspera. Né? Esse é um detalhe considerável. Né? Mas é possível, mesmo com a rotina puxada, é possível. Vai ter frustrações ao caminho? Vai. Vai ter vontade de desistir? Vai. Tem dias que você quer ver qualquer coisa na sua frente, menos um livro na tela, né? E por falar em tela, né, a gente pega hoje um celular, ele é uma ferramenta interessante, mas quando ela é utilizada da forma correta. Sim. O ser humano eu costumo dizer que o ser humano é um bicho curioso. Você está estudando pela tela do celular. Chegou uma notificação do WhatsApp, Instagram ou qualquer outra mídia, ou qualquer outra rede social, qual é que a gente faz? Olha, Sobe ela para ver depois ou baixa para ver de imediato? É da natureza humana, da curiosidade. Né? Então, vai utilizar o celular, instala um aplicativo de bloqueio. Ele vai Ou fechar tira as todas... notificações de tudo Isso. aí e deixa só o estudo rolar.
mas ele vai fechar. Tem aplicativos que, de fato, bloqueiam o seu celular, Sim. para que ele só reabra. Eu vou colocar 2 horas? Não. Se você tem 2 horas disponíveis, coloca um tempo um pouco menor. Uhum. Por quê? Porque vai cansar. O ideal é que você dê pausas no seu estudo. Sim. Estuda aqui em blocos pequenos. Eu começo com 10, 15 minutos. Faço uma pausa, outro bloco. Com o tempo, lembra que eu falei aqui logo no início sobre constância? Né? Não é passa em concurso, não é quem sabe mais, não é quem toma mais tempo de estudo, é quem tem mais constância. Uhum. É não desistir. Sim, exatamente. Todo dia você fazer aquele seu deverzinho de casa. É o domingo, eu estou viajando. Não tem problema. Tire meia hora, resolva questões. Aquelas questões que você fizer em 30 minutos, mesmo na praia, passeando, com seus amigos ou com sua família, aquilo você não vai esquecer. Uhum. Né? Aquilo conta. Tudo com. Né? Cada degrauzinho conta. Igor, você falou um pouco também sobre o tempo, né, para estudar para concurso. Quanto antes começar, melhor. O que é que você tem a dizer assim para quem começa o concurso assim com 1 mês de estudo? Bom, via de regra, é difícil passar. Quem está dizendo isso não é Igor, são os números. Sim. Né? A gente trabalha com concurso, a gente vive no mundo dos concursos, então você acaba aprendendo, por exemplo, 5% dos candidatos que participam de um certame, eles estão estudando antes do edital. Vou ouvir falar, por exemplo, esse ano a gente tem um segundo CNU, Concurso Nacional Unificado. Uhum. Já tem gente se preparando. Tem gente esperando o edital para ver vagas. Se você espera o edital sair, suas chances começam a diminuir. A probabilidade de sucesso, ela vai diminuindo. Né? Na área de vocês, que é a área de odonto, o CNU 2024, ele trouxe salários atrativos. Né? Uhum. 10, 11, 12, 13 mil aí de início. Então, assim, às vezes você busca uma motivação, olha para o salário. Olha aí a galera de odonto, hein? Olha para o salário. Né? E assim, a rede federal, quando se trata de concurso público, você tem outros benefícios, né? Não é apenas aquele salário. Você tem auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche. Então, assim, acaba que uma coisa vai somando com a outra. Né? Mas eu quero trabalhar para mim mesmo. Beleza. O básico do empreendedorismo é que você, durante os primeiros 6 meses ou 1 ano do seu negócio, você injete dinheiro nele. Uhum. E não viva daquilo. Então, é importante, mesmo para quem pensa em empreender, né, em trabalhar para si mesmo, mas que ele tenha como injetar recursos no seu negócio. E é muito bom através dos concursos, né? Pois é, você ganha experiência, ganha recurso, né? Monta o seu currículo, é muito importante, é muito interessante. Sim. Tem mais alguma pergunta, André? Eu queria saber como, no dia a dia dele, assim, né, estudando para concurso público, se ele fazia algum cronograma, também adaptação para quando tinha alguma festa familiar, viagem de família, como é que ele fazia essas adaptações, né? Bom, cronograma eu sempre fiz, né? A gente que é da área de exatas, a gente é muito, não vou dizer que é certinho, né? Mas a gente é muito metódico, né? Sim. Faz aquilo, mas dá para seguir 100%? Não, não dá. Tinha dia que eu planejava estudar 2 horas, tinha dia que eu planejava estudar 1 hora e consegui estudar 2. Tinha dia que um sábado, essa manhã inteira eu consigo aqui, sei lá, 3 horas de estudo efetivo. Não consegui estudar Mais tempo nada. estudando, né? Mas tinha que dar um jeitinho, nem que seja meia hora. Aí, assim, quando você vai se preparar, você geralmente tem um material, às vezes você pega um cursinho online ou até um cursinho presencial, né? Você dá uma geral naquele material e vê, ó, eu tenho videoaulas de 30 minutos. Então, me programa com aqueles blocos de 30 minutos. Se eu tenho menos de 30 minutos, não adianta eu pegar uma videoaula, porque eu não vou conseguir enxergar ela por completo. Eu preciso aproveitar esse tempo de outra forma. Resolução de questões, por exemplo. E sim, houve casos em que tinha eventos da família que precisou ser, como é que eu posso dizer? Não adiado, né? Mas precisou ser suprimido, sim. Sempre tem. Mas Mas vale a sempre houve pena. uma reposição, né? Quando, por exemplo, quando tem algum imprevisto, você Exato. fazia a reposição desses Quando pontos. você percebe que teve um prejuízo de tempo, você vai ter que dar um jeitinho.
às vezes é acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, né? Como eu disse, cada pessoa tem um filtro, cada um tem uma maneira de levar a situação. Quando acho que a galera pensa também que é algo muito, tem que ser algo muito extremista para fazer concurso, uma coisa absurda que tem que se trancar no quarto um ano da vida. Não é. Sim, há concursos, por exemplo, hoje a gente tem um concurso da Polícia Federal com edital aberto até dia 13, se eu não me engano. Sim. Salário de 26 mil por mês. Um concurso desse não dá para você estudar em 2 anos, ou perdão, em 2 meses. Sim. Né? Mas também não precisa de 2 anos de estudo para você dar conta daquela gama de concursos, daquela gama de conteúdos. Né? Se você seguir uma rotina sem falhar, mas como eu disse, eu vou viajar, não importa. Se é uma viagem que dá para você fazer depois, faça depois. Se tem que fazer agora, tire um tempinho, mesmo na viagem, e dá estudadinho. Se você fizer isso durante um certo período, não tem mistério. O concurso é uma fila, uma hora chega a sua. Agora o importante é você não sair da fila. Terminou um concurso hoje, fiz, não passei. Vou esperar outro edital, vou ficar pensando, né? No caminho para cá, eu estava conversando com o Paulo, de que eu estou, esse ano, 2025, entre janeiro e fevereiro, eu fiz 5 provas de concurso. Janeiro e fevereiro, em 2 meses, fiz 5 provas. Consegui passar em 2 delas dentro das vagas, estou aguardando chamar. Sim. Eu já poderia simplesmente estar quieto na minha, esperando minha nomeação. São 2 matrículas. Dá para conciliar os dois. São 2 concursos de 30 horas. Aí o que é que eu tenho agora em junho e julho? 6 provas de concurso. 6 provas, Cara. De junho para julho eu tenho 6 provas. A constância dando resultado aí. Por quê? Eu preciso entender o seguinte. Eu estudei, já consegui alguma coisa, mas eu posso querer um pouco mais. Eu não quero ficar rico, mas eu quero uma condição melhor de trabalho. Sim. Valorização né? pessoal, né? Valorização pessoal, valorização salarial, né? Tem concursos que hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Paulo. Com esses 2 que eu vou assumir, eu consigo tirar, sei lá, 10 mil por conta do título de doutor, trabalhando 40 horas. Mas tem concurso, por exemplo, que é o do IF, que eu estou de olho, né? Que dá para tirar mais do que isso trabalhando 20 horas. Na metade do tempo. Metade do tempo. Sim. A área de odonto, por exemplo. A gente tem esse novo CNU, ainda não se sabe ao certo o que vem, mas tem vagas, deve ter vagas para vocês, né? Tem, por exemplo, a área militar, Marinha, Exército, Aeronáutica, vocês já entram como oficiais, vocês são novos, estão na idade ainda, né? Então, esses detalhes de idade, por exemplo, eu na minha época, eu terminei o ensino médio, fiz graduação, a gente não tinha esse acesso que tem hoje, né? Não tinha um podcast da vida falando sobre concurso, né? Hoje a gente tem mais acesso, tem mais pessoas que falam abertamente sobre isso. Então, a área militar pode dar de início aí para vocês como oficiais 8, 9, 10 mil de início. Estou falando assim, primeiro mês de salário. Entendi. Né? Não, mas eu quero trabalhar para mim mesmo. Beleza. Empreender também é massa. Mas lembre-se que para empreender você Tem que precisa ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Tem que ter o capim. Né? Precisa ter o cacau. Precisa ter recurso, né? Até para estudar mesmo. Às vezes você precisa de um recurso, né? Um tablet, um notebook, um cursinho, é importante também. Para esse último concurso que eu fiz, que eu passei, eu fiz cursinho presencial. Eu estudava nas minhas brechas na semana, mas eu digo, eu vou separar o sábado inteiro para estar ali sentadinho numa sala de aula. Por quê? E outra coisa importante, eu passei 3 meses estudando no cursinho presencial. 2 vezes eu precisei pegar meu celular, porque era uma coisa de família que eu precisei resolver ali. Fora isso, ele vibrava no bolso, às vezes eu tirava do bolso, deixava dentro da mochila, para quê? Para não ter para não incomodar, para eu ficar o quê? Focado naquele tempo. E às vezes o que é uns 10 segundos para olhar tal coisa, vira 20 minutos, 30 minutos e acaba, quando você percebe, já tem passado, Deita na cama, você tá já lá, tem perdido assistindo o tempo TikTok. que você tinha tirado para estudar. Aí você imagine você estudando, sei lá, raciocínio lógico matemático, que hoje está forte em concurso. Você estudando, para quem não gosta de informática, para quem não domina bem informática, estudando informática para concurso. Você perde 10 segundos olhando a notificação, você vai perder 5 minutos para recuperar aquele raciocínio daquela questão, ou daquele conteúdo que você estava fazendo. Né?
Tem pessoas que gostam mais de papel, tem pessoas que gostam mais de tela. Cada pessoa tem que se achar nesse mundo de estudar, né? Eu, particularmente, eu sou muito fã da tela. Tenho o meu tabletzinho com a canetinha ali para marcar, fazendo uma observaçãozinha, né? Mas, enquanto professor, parece que está no sangue a gente gostar de papel também, né? A pessoa adora papel. Mas, assim, esse é o caminho. Constância, esse é o caminho. Uma pergunta, agora que você comentou, né, sobre tela, sobre papel, eu achei muito interessante isso. Nas suas duas nomeações que você falou de concurso público, né, ou até antes disso mesmo, quando você começou a galgar já seus estudos no concurso, né, já estava muito introduzido nisso, na área digital, ou você já estava ainda papirando em biblioteca? Não, Como já é que era funcionava a sua rotina mesmo, pessoal de estudo? digital. Era mais digital já. Já era mais recente. Um conselho que eu dou para vocês que estão na graduação e estão novos. Aproveite para quem quer concurso. 1 ano e meio antes de terminar a graduação, comece. Não é, você não vai deixar de lado o que você precisa para as disciplinas, mas você já começa a estudar para Até antes, né? até antes, se puder. Quanto antes, melhor. Certo? Por quê? Porque quando você termina, se você vai fazer um concurso na sua área, aqueles conceitos estão mais frescos na mente, mais acessíveis, né? No meu caso, eu optei por um outro caminho, talvez por falta de orientação, de maturidade mesmo. Sim. Porque eu terminei a graduação, né? Fiz uma especialização e, como eu falei aqui no início, né? Não, vou ganhar dinheiro com o que eu já tenho, né? Só que chegou um momento em que, opa, eu preciso voltar a estudar. Só que eu optei por voltar a estudar em termos acadêmicos. Aí entrei, fiz mestrado, depois fiz doutorado. Quando terminou o doutorado, meu orientador, e pós-doc? Eu disse, quero não. Agora eu quero um contra-cheque com o meu nome, né? Então, assim, são escolhas. Mas hoje eu me arrependo. Era para mim ter entrado no mundo dos concursos assim que eu terminei a graduação. Sim. Por que, Igor? Porque quando você é efetivo, você é concursado, você pode pedir um afastamento remunerado. O que é um afastamento remunerado, Igor? Todo mês a empresa, governo, seja esfera federal, estadual, municipal, vai pagar seu salário como se você estivesse trabalhando para quê? Para que você se dedique para fazer. Mais ou menos até quanto tempo? Ele libera 2 anos para fazer mestrado e ele libera 4 anos para fazer doutorado. Com todos os bônus, como se você estivesse dando seu expediente. E quando termina aquilo, ainda endossa o seu salário. Uhum. Aumenta, né? Aumenta o seu salário. Por exemplo, próximo domingo tem concurso da Universidade Federal para a área administrativa. Técnicos de nível superior, né? Os técnicos em assuntos educacionais. Eu não lembro agora de cabeça se tem na área de odonto, mas quando tem, são concursos de nível superior, o salário base é 4.600. Salário. Fora isso, R$ 1.000 de vale alimentação. Auxílio passagem. Aí, Igor, agora eu tenho meu filho. Auxílio creche. Assistência à saúde. Aí você entra com a graduação. Se você tem especialização, aumenta 30% no seu salário. Especialização. Se você tem mestrado, 50% em cima do seu salário. Se você faz um doutorado, 75% em cima do seu salário. Então, assim, tem bons benefícios. Né? Aí, mas eu não tenho mestrado e doutorado. Entrou, é efetivo? Beleza, deixa passar o estágio probatório, vai lá no RH, né? E, ó, passei aqui na seleção do mestrado, aí eles lhe afastam, contratam um substituto para trabalhar no seu canto e você vai se dedicar durante 2 anos. E ainda fica recebendo. E ainda fica recebendo. O que é que acontece quando você voltar? Você volta para o seu posto, entrega o diploma no RH e seu salário sobe 30, se for especialização, 50 se for mestrado, e 75% se for doutorado. Simples assim. Caramba. Então, o mundo muita dos coisa. concursos é interessante. Se não fosse, não tinha milhares de pessoas pensando nisso. O problema é que às vezes a gente se fecha no nosso mundinho e se acomoda, que nem Paulo falou ali logo no início. É outra dúvida também. Quanto tempo você já está estudando para concurso público? E além desse tempo, né? Como é que você manteve essa constância, essa dedicação? Fazia algo específico? Olha, o tempo que a gente leva para estudar, ele varia muito de pessoa para pessoa,
né? Mas eu comecei, de fato, a dedicar um tempo regular para concurso tem 1 ano e meio, mais ou menos, certo? Começa pelo básico. Todo concurso é língua portuguesa e redação. Aí eu não sei o que é que eu vou fazer. Estudo português, redação e raciocínio lógico e informática. A grande maioria dos concursos hoje vai cair isso aí, né? Antes de sair um edital, antes de você decidir para onde você vai, pode começar pelo básico. Então, assim, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu preciso. Começou pelo básico. Comecei pelo básico, estudando. Não dava muito foco em raciocínio lógico, porque sou da área de exatas, né? Então, assim, tem mais Já tinha mais facilidade. facilidade. Tem mais facilidade, né? Mas, assim, focava mais em português, em redação, estudava um pouco de informática, né? E, assim, de olho nos editais. Ah, vai sair. A gente sempre está antenado. Siga páginas de cursinhos, né? Entra no Instagram, segue lá aquelas páginas. Por quê? Os caras são antenados 24 horas por dia. Né? Então, tinha uma perspectiva de concurso, aí eu, opa, vou focar nisso aqui. Igor, apareceu outro concurso, eu vou parar para estudar? Não, você tem que manter foco. Como eu lhe disse, entre janeiro e fevereiro, eu fiz 5 provas, mas eu estava estudando para uma, certo? Que era a prova do município. Entendeu? E os outros, Igor, fui fazer, por quê? Experiência. Experiência conta muito. Demais, demais, demais mesmo. Então são 2 aprovações no município? São 2 aprovações. Aí tá atuando os 2 ao mesmo tempo ou só em um agora? Vai ser chamado. Estou para ser chamado. O concurso foi homologado essa semana, acho que semana passada. 15 dias aí, foi homologado. Então, assim, como está dentro das vagas, uma hora ou outra vai ter que ser chamado, né? Só que aí, eu particularmente, eu já disse, eu não quero assumir, eu quero passar numa coisa melhor. Sim. E é para isso que tem mais 5 provas em mente agora, entre junho e julho, né? Claro, são coisas totalmente distintas? Não. Eu sou da área da educação, então eu foco em concursos na área educacional, né? Tem uma pessoa abre concurso para o município, né? O estado da Paraíba em si também abriu enquanto concurso estadual, né? Tem o concurso da Universidade Federal, tem o concurso do IFRN. Então, assim, são todos na minha área, são todos na área educacional. Então, o que você aproveita de bagagem para um já vai servindo para o outro. Obviamente que a banca muda o estilo da banca, muda o formato das questões, mas para isso você precisa ter o quê? Uma boa base e depois você vai ajustando essas coisas. A resolução das questões, né? É muito importante. Sim. Ajuda muito nisso. Igor, uma pergunta sobre planejamento e método. Quando você começou a estudar, você preferia estudar mais em parte física, tipo e livros mesmo, materiais físicos, ou sempre estudou por meio online, aplicativos, sites? Pronto. O que é que eu usava bastante? Videoaulas, né? Agora, videoaulas curtas. Videoaulas longas tendem a você se dispersar facilmente delas. Eu utilizava videoaulas. Agora, as questões, resolução de exercícios, eu também resolvia questões online, sim. Utilizava flashcards, sim. Mas, na maioria das vezes, semanalmente, eu fazia um simulado meu. Pegava uma prova, né? Imprimia, ligava o cronômetro e botava ele para despertar daqui a, sei lá, 3 horas, 4 horas. O tempo que aquela banca deu para resolver aquela prova, eu fazia no mesmo tempo. Sim. Né? Qual era a frequência que você fazia de revisões? Semanalmente, 7 dias? Semanalmente. Semanalmente eu tentava revisar. Claro que, por conta do trabalho, às vezes não dava para você seguir a risca o planejamento. Mas semanalmente, eu fazia revisão dos conteúdos. Igor, você falou sobre os erros em relação a não ter começado tarde. Eu queria saber se, além disso, você teve outras dificuldades. Por exemplo, eu comecei a fazer um concurso, eu fiz uma prova de concurso, eu pequei nisso, pequei naquilo. Fora o tempo realmente de ter começado tarde. Os erros que a gente comete. Achar que já domina um assunto. Tipo, eu sou da área de exatas, mas eu já fiz prova de raciocínio lógico matemático, em que uma questão ou outra você acaba negligenciando. Você dá mais tempo para umas coisas e deixa aquilo que você, entre aspas, domina por
Então, isso é um erro. Você negligenciar na prova. Talvez no estudo não interfira muito. Se você domina bem um determinado conteúdo, uma determinada disciplina, beleza, deixa ele um pouco mais latente, deixa ele mais quieto. Mas na prova você tem que... quem passa na prova não é quem sabe mais, é quem acerta mais questões. E se você deixar um tempo menor, né, porque você domina o assunto, talvez não dê para você raciocinar bem em cima da questão. Lembre-se que concurso vale dinheiro. O recrutador, a banca, ela precisa separar. Né? Biblicamente tem o joio do trigo, né? Mas a banca precisa separar. Não tem espaço para todo mundo. Então, tem essa linha. Né? Além disso, fatores emocionais influenciam muito. Influencia. Né? Você está bem emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, é interessante. Atividade física. Igor, mas aí eu vou para academia, mas eu estou pensando na prova. Aí você tem que parar, refletir e ajustar. Ser humano, né? Que sendo uma máquina. Exatamente. Tipo, eu na minha rotina, eu peguei uns feriados aí, sei lá, 3 dias de feriado. Eu passei um dia e meio assistindo filme. Só que chega aquele estado que, opa, não posso passar os 3 dias. Mas a gente precisa também dar um descanso para a mente. Atividade física, sei lá, não dá para treinar a semana toda? Treino 3 vezes na semana. Os seus hormônios vão se ajustar melhor, o seu corpo vai reagir melhor. Uma coisa que é interessante, que eu descobri estudando, para como estudar para concurso. Não foi estudando o conteúdo do concurso. Dormir depois que você estuda. Né? Tem uma parte do nosso cérebro que ele guarda memórias de médio e longo prazo, e ela só é ativada depois do sono. Ou seja, aquele cochilinho que a gente gosta é importante para o estudo. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como você se motivava para sempre estar estudando? Porque a gente sabe que muitas vezes essa parte de estudo desmotiva muito, porque é muito conteúdo. Muito cansativo também. E fica muito cansativo para quem é concurseiro, né? Assim. Então, como você fazia para sempre ter motivação para estar estudando? Olha, eu particularmente, às vezes, eu já vi isso em redes sociais, mas eu fiz para mim e funcionava também. Colocava no meu quarto de estudo na mesa, colocava uma foto de um lugar que eu queria visitar, sei lá, de um carro que eu queria comprar, né? Tinha também uma fotozinha da minha família, dos meus pais. Né? Hoje meus pais são falecidos, né? Mas tinha uma foto lá, aquilo me motivava. Agora você tem motivação sempre? Não, tem. Mas a constância ela é mais importante do que a motivação. Eu posso não estar animado para estudar 2 horas hoje, mas se eu estudar 10, 15, 20 minutos, né? Ou 30 minutos, que é o tempo de um vídeo médio, né? Eu mantive a constância, mesmo sem a empolgação. E a constância ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A motivação ela vai oscilar, igual o nosso humor. Tem dia que você está um pouco cabisbaixo, tem dia que você está mais animado. Mas, no geral, você para e analisa. Se eu não fizer nada de diferente, amanhã eu estou do mesmo jeito, estou na mesma situação. Exatamente isso, né? Existe uma diferença entre ter motivação e ser disciplinado. Exato. Nessa questão, você tem que ser disciplinado. Nem sempre a gente vai ter motivação para estar estudando 2, 3 horas, mas a gente tem que ter a disciplina de sempre estar revisando um assunto, né? Não só para concurso, né? Para tudo na vida, acho que isso é importante. A constância, a disciplina. E não ser movido a emoções, né? Que todo mundo hoje em dia tá complicado. E você já pensou em desistir em algum momento nessa rotina? Nunca pensei assim em desistir, mas já passei um período de que você olha assim, meu irmão, não tá dando nada certo. Jogar tudo pro alto. Tá tudo dando errado. Mas aí depois você olha e reflete. Aí você olha para o seu passado, olha para o presente e pensa no futuro. Meu passado era assim, meu presente tá assim. Se eu não fizer nada agora, Vai voltar no ou eu fico no passado, ou eu fico do jeito que eu tô. E do jeito que eu tô, eu não tô satisfeito. Sim. Esse é o ponto. A gente analisar sempre isso. Claro, não é todo dia que você faz isso, né? Cada pessoa tem seu tempo. Mas sim, às vezes dá vontade de não vou arrumar uma enxada e vou trabalhar na roça. Pronto. Mas é assim mesmo. E encerramento, eu queria saber de você, qual foi o maior aprendizado que o
que o concurso lhe trouxe, os concursos lhe trouxeram? Rapaz, o maior aprendizado, uma coisa que é simples, todo mundo sabe, mas que eu só percebi quando fiz. Se você estudar de maneira constante, passa. Não tem pra onde correr, não. Eu percebi, meu primeiro concurso que eu estudei, antes desse período de 1 ano e meio, que eu estou mais focado, eu estudei 2 meses. Foi um concurso do Banco do Brasil. Na época, para a macro-região que eu fiz, tinha 16 mil e poucos concorrentes. Uhum. Eu fiquei entre os 300 primeiros, estudei 2 meses. Quando saiu o resultado, não fiquei classificado, não. Mas a gente tem um termômetro. Sim. Aquilo ali acendeu um termômetro e eu disse, se eu me dedicar um pouquinho mais, eu passo, vai dar certo. Eu passei 2 meses estudando todas as tardes. Agora, tipo, de domingo a domingo. Agora eu só estudava à tarde. De manhã eu trabalhava, estudava à tarde e de noite eu estava na faculdade, estava estudando. Mas eu dava meu jeito, me rebolava, mas eu estudei 2 meses, de segunda a segunda. 300, fiquei entre os 300 primeiros. Aquilo serviu só para eu dizer, Faísca. vai dar certo. E você se dedicar um pouquinho mais, dá certo. Aí, infelizmente, na época eu acabei me dispersando, né? Depois, mas aquilo me serviu de aprendizado. E hoje, enquanto professor, eu sempre falo isso para meus alunos, né? Eu ministrei disciplinas, né? Cursos técnicos relacionados a empreendedorismo e também a projeto de vida, para incentivar a galerinha a estudar. Estudar não apenas, né, para conseguir um curso técnico, uma graduação, mas estudar para concurso. É muito bom. A vida é outra. A vida é outra. É justamente isso agora para encerrar, Igor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, que sonha com a aprovação. Deixasse uma mensagem para a galera. Para quem sonha com a aprovação, pezinho no chão firme, acredite que você é capaz. Tem muita gente que não se acha capaz de fazer alguma coisa. Todo mundo é capaz. Agora, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Né? Como você bem colocou aqui, de um aniversário, de família, de alguma coisa. Né? Isso é mais acentuado para quem trabalha. O peso é maior, porque você tem que dar conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas assim, é não desistir, é não sair da fila. Pense, se você quer mudar de vida, você tem que fazer alguma coisa de diferente do que você está fazendo Tem que hoje. dar o primeiro passo, né? Você tem que dar o primeiro passo. Mesmo que o segundo demore um pouquinho, seja mais lento, cada pessoa tem o seu ritmo. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, nosso assunto. Eu gostaria de agradecer o convidado Igor por tudo que ele falou e espero que seja proveitoso, assim como foi para a gente aqui, para vocês aí que estão do outro lado. Se vocês gostaram, eu peço que comente, que engaje nosso vídeo para continuar dando motivação para a gente continuar postando e fazendo mais podcasts sobre assuntos relevantes, né, para o dia a dia de todos. Isso aí, pessoal. Eu agradeço o convite, a oportunidade aqui de falar um pouco sobre a minha vivência, a minha experiência e parabenizo a instituição, né, ao professor, a disciplina, que esses passos possam ser constantes também, né? Tragam mais pessoas, falem um pouco mais, pessoas de outras áreas, pessoas com novas vivências, né? Isso ajuda a uma pessoa ou outra se achar, né? Se encontrar, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente agradece, Igor. Obrigado de verdade por fazer esse esforço, né? Ele veio de Touros para cá, ele tem uma rotina pesada e dedicou esse tempinho dele para vir de carreira lá para cá e deu tudo certo. Então a gente agradece de coração, viu, Igor? Foi um prazer. Prazer foi meu estar aqui. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.